Olha, boa tarde, gente. Eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós queremos dar para você uma retrospectiva desses eventos que têm acontecido essa semana passada, terceira semana de julho de 2020. Você tá pronto? Você tá mesmo? Vamos lá? Apesar de medos de números elevados de novos casos da Covid, ações começaram uma subida na segunda-feira, apoiadas por empresas de tecnologia. Tecnologia tem sobrevivido de maneira impressionante durante essa crise, né? A Nasdaq está sempre subindo. Espera aí, tem uma notícia. Porém, um dos nossos estados mais repressivos, né, que tinha otimismo, né, mas um dos nossos estados mais repressivos aqui nos Estados Unidos, Califórnia, resolveu parar sua economia mais outra vez devido aos novos casos do vírus, e isto fez com que o mercado dos Estados Unidos inteiro reagisse para baixo, mas não conseguiu deprimir até terça-feira. Há muito otimismo que empresas logo estarão libertas para reabrirem e compensar por tempo perdido. Juntar isso com boas notícias de possibilidades de uma nova vacina para a Covid, e terça-feira encerrou positiva. Bons relatórios financeiros impulsionaram o mercado mais alto. Na quarta-feira, o Dow superou 27 mil. Isso é celebração. Você não soube que foi isso, né? Mas também mais notícias boas da vacina, e quarta também encerrou positiva. Retrocesso na quinta, isso é normal, né? Subida, aí deu um retrocesso. Mas fatores contribuintes foram evidências de recuperação mais devagar da China. A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. E números não tão bons de pessoas novamente desempregadas. Sexta-feira deu resultados mistos. A semana para os Estados Unidos encerrou com resultados mistos, pois o Dow ganhou 2,3%, o S&P 500 ganhou 1,2%. E sempre Nasdaq está ganhando, está melhor que a situação do Dow e S&P 500. Mas essa semana não. Interessantemente, o Nasdaq acabou perdendo 1,1% essa semana. Ainda assim, o Nasdaq permanece 17% positivo para o ano, e o S&P 500 só falta 0,2% para chegar em par com sua alta para 2020. Dow ainda está um pouco negativa, a gente vai falar mais sobre isso depois. Bom, outra semana, né? Quando o Dow supera, tudo bem. A gente fala, mas não vamos falar mais sobre notícia mais triste, não. Otimismo recente antecipado, uma recuperação global iminente do vírus diminuiu na segunda-feira. Títulos e ouro foram vistos como investimentos alternativos, né? Nós vemos o fluxo de dinheiro de investimentos de mais alto risco para esses investimentos de segurança, né? Tradicionalmente visto como seguros, mas não durou 2 dias, né? Terça-feira foi positiva, com otimismo renovado, muito semelhante ao dos Estados Unidos. Vacina experimental com sucesso, divulgada na quarta-feira, boiando os mercados mundiais, mas caíram na quinta-feira, né? Junto com rendimentos de títulos, ao passo que investidores saíssem de ações. Sexta-feira foi completamente mista. Encerrando a semana, a Europa ficou por maior parte mais alta. Itália ganhou 3,3%, com Londres só 0,1% por trás. Pior resultado da Europa foi a Espanha, com um avanço de só 1,6%, então totalmente positivo, né, para a região. Istambul ganhou 3,5%, né, mas Istambul parte na Ásia, parte na Europa, ninguém sabe onde colocar. Das Américas, por maior parte mais alto, Brasil retornou uma boa performance, subindo 2,9%, mas a Argentina, mais outra vez volátil, ganhou 6,4%. Com a Argentina fazendo esses ganhos, ninguém mais ganha, né? A gente fica só aí, vendo o esperto aí fazendo, não sabemos como a
Argentina está fazendo isso, está super volátil, super volátil. O único perdedor da semana foi Chile, dessa região, né, caindo 0,9%, que não foi tão mal, não. Da Ásia, resultados mistos, China perdeu grande, caindo 5,3%, Hong Kong, muito ligado com a China, perdeu 2,6%, Coreia do Sul teve a melhor semana da região, ganhando 2,4%. Então, parabéns ali. No mundo de Bitcoin, toda essa badalação de Bitcoin tá meio apagada agora, né? É interessante rastrear quem está comprando ou vendendo e em que volume, entendeu? Um fundo de investimentos chamado Grayscale estava sempre comprando Bitcoin para mineradores e outros investidores. Grayscale sempre comprava, né, comprava e manteve, né, esse preço sempre em andamento, mas de repente há 3 semanas agora de repente parou de comprar e não está comprando mais, né, 3 semanas em seguida. Interprete de maneira que quiser, mas só que é interessante isso, né? Bitcoin acabou perdendo essa semana 1,4% para $9.151,10 cada moedinha digital, que nem se consegue colocar na mão nada, só fica no computador uns e zeros e sala. Então não gosto disso não. Analistas continuam a pensar que apesar dos juros negativos na Europa e no Japão, nos Estados Unidos, juros provavelmente permanecerão positivos. Ainda bem, né? Banco, eu não quero pagar para depositar meu dinheiro no banco, não. Eu quero ganhar um retorno. O que é isso? Juros negativos, não. Banco JP Morgan Chase prestou relatório do segundo trimestre esta semana, superando expectativas dos analistas. A receita no seu setor de investimentos aumentou por, adivinha, aumentou por 91% nesse trimestre. Caramba, gente, a previsão da renda líquida para o trimestre foi alcançada e superada por mais 43%. Porém, não é que o setor de bancos está necessariamente indo bem. A renda trimestral dos bancos Citigroup caiu por 73%. Então, qual é o fator diferente entre Citigroup e outro banco que eu vou mencionar daqui a pouco agora e JP Morgan Chase? Eu não sei. Você vai ter que fazer sua própria pesquisa. Só estou destacando que há uma grande diferença. Um banco foi teve resultado muito bom, outros não. Em parte de Citigroup, esta queda, isto é devido à despesa grande interna do banco, alocando uma reserva de 5,6 bilhões de dólares para mais imprevistos, tipo o Covid, né, para nunca mais, como dizemos nos Estados Unidos, nunca mais ser pego com calças baixadas. Calças abaixadas, entendeu? Né? Ninguém pega dessa maneira. Se prevenir contra imprevistos, embora caísse a renda por 73%, ainda foi rentável, né? Por só 1,3 bilhões de dólares. Mas para a empresa tão grande assim, isso foi muito pouco. Banco Wells Fargo não fez tão bem assim, não. Incorreu uma perda de 2,4 bilhões de dólares para o segundo trimestre, que é a primeira perda trimestral desde o quarto de 2008, na última crise financeira. Como é 2,4 bilhões de dólares negativos em comparação com o segundo trimestre há um ano para Wells Fargo. Em 2019 foi um ganho de 6,2 bilhões de dólares. Caramba! Tomara que esse banco possa recuperar, que é um dos grandes nos Estados Unidos. Não é um dos maiores, mas é um dos grandes. Rendimentos de títulos nos Estados Unidos abaixaram para a semana, refletindo mais desejo para segurança em visão da incerteza nos mercados de ações, porém só abaixaram por 1 ou 2 pontos base cada
prazo. O referencial de 10 anos perdeu 1 ponto base para 0,63% e o de 30 anos permaneceu inalterado em 1,33%. Petróleo alcançou altas de 4 meses, permanecendo acima de $40 por barril, ajudado pelo maior declínio em reservas nos Estados Unidos já este ano. Quer dizer que há mais demanda, menos reserva, então vai aumentar o preço, entendeu? E apesar do fato que OPEP e os aliados não aguentam mais as reduções em produção, a OPEP está dizendo, fecha torneira, e as pessoas já estão dizendo, Pepe, já chega com esse fecho de torneira, a gente vai abrir. Não importa se você dizer para fechar, não. O início de agosto vai começar a encerrar as reduções por 20% até o final de 2020. Até o final da semana, petróleo deu resultados mistos, WTI dos Estados Unidos ganhou quase 1%, só 4 centavos, né? Equivalente de 1%, só 4 centavos para $40,59, enquanto Brent Internacional perdeu 0,2%, equivalente a 10 centavinhos para $43,14 por barril. Metais preciosos mais altos esta semana, ouro ganhou 0,7% para $1.811,30 por cada onça Troia de ouro lindo. Você mete nos dentes para testar, né? Mas prata, gente, prata, outra semana muito boa, subiu 3,6% para $19,43. Quando é a última vez que prata ficou tão alto, né? Valioso. Na Austrália, o primeiro-ministro resolveu adiar a sessão de agosto de parlamento, alegando que o risco seja alto demais para se reunir, né? Governos agora estão negando de se reunir devido a esse coronavírus, que todo mundo vai pegar e ou vai morrer ou não vai morrer, viu? Interessante que governos como governos estão se reagindo agora. A União Europeia não tão unida. As 27 nações não conseguiram essa semana chegar a um acordo sobre a implementação de um fundo para a recuperação econômica da pandemia, né? Não consegue. Governos parados brigando enquanto as economias sofrem. Talvez seja por tais acontecimentos que o Reino Unido está se brexitando, viu? Produção industrial dos Estados Unidos está subindo novamente depois das quedas históricas em março e abril. Claro que ainda está atrás do normal para o pior período do ano, mas pelo menos ficou positivo para o mês. Vendas a varejo nos Estados Unidos para junho aumentaram 7,5%, bom sinal de recuperação, né? Que foi 50% a mais que esperado pelos analistas. E o acréscimo para maio foi acima de 18%, um lance positivamente explosivo, maior na história dos dados. Porém, agora a recuperação está sob ameaça de altos números de novos casos do vírus e alto índice de desemprego, que ainda que esteja melhorando, ainda assim tá ruim pra caramba. Mas é claro que o número de casos é alto e é porque agora as pessoas estão testando mais que nunca, né? Agora os testes estão mais disponíveis e todo mundo tá testando. Meus filhos agora estão testando, vão para acampamento, né, de verão e tem que ser testado antes, tá? Mete um negócio no nariz e na garganta e é horrível coisa, mas tem que se prevenir, viu? O Fundo Monetário Internacional prevê um encolhimento na economia dos Estados Unidos, a maior do mundo, de 6,36% em 2020. Ainda restam 5 meses e pouco do ano. Esse número pode aumentar ou diminuir, é claro. Eles disseram, 6,6% vai ser para 2020. Agora, esse número pode aumentar, ou pode diminuir, ou pode aumentar, pode diminuir, né? Outra vez eu quero emprestar essa bolinha de cristal deles, né? Eu acho que eles nem sabem. No Reino Unido, o Departamento de Responsabilidade Orçamentária diz que a economia britânica pode encolher por mais de 14% em 2020, que seria o maior declínio do PIB em 300 anos.
A economia chinesa, primeiro no vírus e primeira na recuperação, em sequência, quero dizer, tem voltado a crescimento no segundo trimestre, aumentando o PIB por 3,2%, que é mais que os 2,5% previstos. Então, parabéns à China. Ao mesmo tempo, há um enfraquecimento em consumo doméstico, que compõe 50% do PIB, viu? Consumo doméstico diminuiu por 1,8% em junho. Isso é consumo chinês, né? Que foi o 5º mês de declínio. Então, vamos ver se eles podem dar ré ou dar uma volta e retornar na outra direção nessa economia chinesa. Segundo trimestre russo, a economia encolheu por 9,6% e produção industrial caiu 9,4% em comparação com o ano passado. Esse país enorme recebeu duplo golpe, coronavírus e também esses preços desastrosos de petróleo, junto com pressão enorme de OPEP de cortar a produção. Não aguenta isso, não. A previsão para a economia russa, 11º maior economia do mundo, é que encolhe por 6% este ano. De novo, bolinha de cristal, viu? Veja na rua quem está sorrindo por trás da sua máscara, né? Todo mundo andando assim, ninguém sabe, mas se ver alguém assim, obviamente sorrindo, provavelmente esta pessoa comprou Tesla há pelo menos alguns meses. Mesmo se demorasse para comprar até há 2 semanas atrás, estaria sorrindo, porque, ações da Tesla lançaram que nem foguete de SpaceX 15% num só dia, nessa segunda-feira passada. Muita gente está super contente de ver 15% de crescimento num ano. Isso aconteceu num só dia, só nesta primeira metade de 2020, e ainda enfrentando as tribulações da Covid, ações da Tesla têm ganho 321%, gente, em 2020, e há mais 5 meses para ir, que ainda para completar. Falando de SpaceX, os 2 astronautas que pegaram carona no novo foguete da SpaceX, que tem que logo começar a fazer as malas para retornar ao solo do planeta Terra, dia 2 de agosto. Eu vou ficar assistindo, que eu gosto de assistir essas coisas de alta tecnologia, foguete, espaço e tal. É legal. Um dia eu quero isso. Tomara que um dia eu não seja velho demais, né, para isso. Linhas aéreas continuam a sofrer. Delta, uma das 3 maiores linhas dos Estados Unidos. Eu estava passando pelo aeroporto de Atlanta hoje, né, assistindo os jatos de Delta, né, onde é a sede de Delta por aí, divulgou sua maior perda trimestral desde 2008. O plano para o início da recuperação, prevendo uma volta às viagens aéreas, né, das pessoas querendo voltar para viajar, foi de acrescentar 1.000 voos. Agora a gente já vai acrescentar 1.000 voos por dia em agosto. Mas já tem diminuído esse plano pela metade. Só 500 voos acrescentarão em agosto. Receita para esse trimestre para Delta caiu 91% com viagens de verão, só em 20 a 25% dos níveis normais. Netflix também perdeu 6,5% na sexta-feira. Teve enorme crescimento em novos assinantes durante as quarentenas, é lógico, essas quarentenas iniciais. Isso gerou muito ânimo nas ações, pessoas, Netflix, mas quanto tempo que isso pode permanecer, pode continuar? Não pode, né? Não pode continuar para sempre, o crescimento já está diminuindo, mas, né, foi bom. Foi bom, se desse para prever essa situação, né, e pegar carona no foguete, viu? Importações chinesas em junho acrescentaram pela primeira vez desde o coronavírus, subindo 2,7% em comparação com o ano anterior, né? Bom. Exportações também subiram por 0,5%, com a implicação que demanda global talvez esteja recomeçando depois da maior parada em 90 anos. Coronavírus. Todo mundo quer fazer parte do Clube de Marte, Clube de Marte é ser um país que está enviando missão para Marte. Agora a Arábia Saudita, imaginou? Né, vai lançar sua missão ao planeta vermelho segunda-feira, dia 20 de julho. Seriam 7 meses de viagem para Marte. O veículo então vai orbitar e enviar dados de volta para a Terra sobre a atmosfera de Marte. Quem sabe bater algumas fortes de alienígena.
Desculpa os barcos passando aqui. Construções de novas casas nos Estados Unidos aumentou em junho por 17,3%, que é o maior aumento em mais de 4 anos. Hipotecas de 30 anos agora custam 2,98% anualmente, né? Pela primeira vez em 50 anos. Eu acho que vou ter que refinanciar aqui esta minha casa agora, tá baixando tanto, né? Quando vai acontecer isso de novo? Não sei, eu acho que nunca. O Congresso dos Estados Unidos está debatendo um novo projeto de lei de mais estímulo. É um argumento que inclui também regulamentos sobre a reabertura de empresas, mas também fornece proteção legal para empresas reabrindo para que não sejam processadas por fregueses nem empregados, se eles adquirirem, né, por exemplo, de repente a coronavírus por ter frequentado aquela empresa, né? Casos do coronavírus globalmente ultrapassaram 13 milhões na segunda-feira e com 500 mil de mortes dentro de 7 meses, né? Agora, desde 12 milhões de casos até 13 milhões de casos demorou só 5 dias, né? 13 milhões na segunda-feira passada e 14 milhões de casos na sexta-feira, com mais de 600 mil mortes. Em parte, isso é devido a mais testes sendo feitos, né? Como falamos antes, as Américas respondem por mais de 50% dos casos do mundo e a maior aceleração se encontra na América Latina, como vocês no Brasil estão passando, eu sei. A única pessoa cuja riqueza tem acrescentado mais rapidamente que Elon Musk da Tesla é Jeff Bezos da Amazon. Bezos começou este ano com 115 bilhões de dólares, hoje possui 190 bilhões, que quer dizer que ele acrescentou 75 bilhões de dólares em pouco mais de 6 meses. Impressionante. Eu acho que o divórcio dele aconteceu durante esse tempo também. Perdeu metade ou perdeu 25% e ainda assim acrescentou esse tanto. Impressionante mesmo. Você gostaria de ser promovido a ser cavaleiro do reino? Mas como? Como que se consegue isso, né? Geralmente por feitos heróicos, não é? Então, esta semana, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, com 94 anos, promoveu o veterano da Segunda Guerra Mundial, Tom Moore, a ser cavaleiro do reino. Ele, com a idade de 100 anos, teve a ideia de levantar recursos financeiros para ajudar as pessoas necessitadas de saúde, especialmente durante essa crise de coronavírus. Ele anunciou, eu acho que pela internet, ele anunciou que ele ia fazer voltas andando no seu quintal e pediu que pessoas prometessem contribuições monetárias por cada volta que ele fizesse. Enfim, ele levantou o equivalente de 40 milhões de dólares, ou seja, mais de 215 milhões de reais, só fazendo voltas no seu quintal. Aos 100 anos de idade. Poxa, feito heróico mesmo, né? Senhor Tom Moore, né? Cavaleiro do Reino. Façamos feitos heróicos esta semana. Até logo.